vamos continuar falando da vacina de imunidade. O consultor de IT chegou um momento. Então, é um prazer ver vocês de novo. Nós vamos falar a continuação sobre outro aspecto da humildade e ligar com a questão de proteção. Na primeira parte, nós não falamos tanto da proteção, de por que a humildade poderia funcionar como uma vacina, no sentido não apenas espiritual, mas no sentido de saúde mesmo. E nós vamos entrar mais a fundo nessa questão. Então, eu gostaria de compartilhar a tela. Essa parte. Pronto. Então, quando nós falamos de vacinação, de imunização, qual o processo, então? É um processo em que nós introduzimos algo no corpo, geralmente começando com a infância, e isso provoca algumas defesas, sem fazer dano maior, provoca a defesa em que o organismo consegue se proteger contra algo que possa fazer mal de fora, algo infeccioso no sentido físico. Então, nós fazemos isso com repetição em diferentes idades. Muitas vezes é um processo doloroso, nem sempre fácil, mas acaba, de modo geral, protegendo até em adolescentes e adultos. Tem um efeito de proteção. Então, vamos voltar à tela principal. Vou aprender. Então, a questão de imunidade tem a ver com o ego. Nós falamos de maneira bem detalhada sobre o ego humano e como a humildade é como se fosse a ausência do ego ou o domínio da natureza superior, da natureza espiritual nosso sobre a natureza inferior e todos os seus diversos aspectos. O Abdu'l-Bahá diz: a ausência de ego infere a perfeição. Então, é muito curioso. Como Abdu'l-Bahá sempre diz, às vezes fala uma frase curta que deixa assim, a gente pensando pelo resto da vida. A ausência de ego infere a perfeição. Ou seja, na medida que o ego é submetido à natureza inferior e vai se encolhendo, nós nos aproximamos à perfeição. A humildade, como nós falamos, precisa virtudes parceiras. Não é assim. Eu acho que é difícil imaginar alguém com modéstia ou com humildade de verdade, se não fosse veraz, se não fosse generoso, se não colocasse outro perante si, e por aí vai. Então, as virtudes tendem a desenvolver juntos. Claro que em uma pessoa, como tem diferença entre todas as pessoas, uma pessoa pode ser muito à frente na sua generosidade, outro pode estar muito à frente na sua humildade e o seu senso de serviço. Mas, de modo geral, todos são dependentes um dos outros e todas as virtudes e todo ser humano segue a dinâmica das leis espirituais. É como a lei da gravidade, por exemplo. Eu, por desconhecer ou negar a lei da gravidade,
eu não vou ser isento dessa lei se eu pular de uma altura. Então, essas leis são universais e funcionam, aceitemos ou não, conheçamos ou não. Quais os efeitos da humildade? Seguindo essas leis espirituais que existem, qual o efeito os efeitos da humildade que talvez nós não conheçamos? Para conhecer muitas das dinâmicas espirituais, nós eu gostaria de compartilhar de novo. Então, deixa eu ver se... Ok, vamos voltar. Application Desktop, prontinho. Então, nós podemos usar muito a natureza, a criação de Deus, a sua criação física, para tentar entender mais a sua criação espiritual. Então, um exemplo que eu acho muito interessante, não é tão sutil se olharmos. Todo mundo está vendo essa foto de um lago, de montanhas, de uma vale. Então, que se vê, gente? Nós na cultura materialista, na cultura empresarial, na cultura de que coloca um contra outro, nós muitas vezes, olhando para o mundo físico, nós nos concentramos nos picos. Falam que fulano chega ao pico do desempenho. Fulano alcançou o pináculo de tal coisa, está mais alto que os outros. Mas se olhar todos os sinais que Deus deixa na natureza, olhem aqui, nós estamos vendo vários picos aí, várias montanhas altas, todos estéreis. Não se vê muita coisa em cima desses picos. Onde se vê onde se vê árvores, vida, onde se vê frutas, onde se vê acolhimento, onde se vê a atração de outras formas de vida, e no lugar mais baixo. Onde está mais baixo, atrai as chuvas, atrai terra fértil, atrai temperaturas mais amenas. Então, de modo geral, se olhar aqui, nós vamos ver começar com os lugares mais altos, que são mais ou menos sem nada a mostrar, além de estar alto. Na medida que nós vamos descer, começa a atrair mais as chuvas e as bênçãos da natureza. Olhem o paralelo disso com a humildade do ser humano. Olhem a diferença. Então, onde o ser humano que não é que se rebaixe, mas o ser humano que não se coloca acima dos outros, não se coloca acima principalmente do seu Criador e suas manifestações. O ser humano que não se coloca acima de aprendizagem, de aprender algo de outros, vai atrair as bênçãos do mundo da natureza espiritual. E vai mostrar muito mais beleza e virtudes e perfeição do que o ser humano que se coloque acima dos outros, e em fazer isso não recebe bênção nem do mundo espiritual, nem das virtudes dos outros, e pode virar um ser humano estéril, um ser humano árido, um ser humano que pouco tem a mostrar, apesar da sua pretensão de estar mais alto que os outros. Cabe a nós, como seres humanos,
escolher onde que nós queremos estar, onde que queremos nos colocar. Isso é algo que acontece de dentro para fora. Nós podemos nos colocar nos vales, nós podemos nos colocar no meio, em algum lugar, lá em cima, mas lembremos que em muitas das escrituras místicas, seja de Bahá'u'lláh, seja de outros, vou dar exemplo, 7 vales. Nós não falamos dos 7 picos, das 7 alturas, nós falamos de 7 vales. E é uma escolha curiosa de tudo que tem na natureza, as fases internas, espirituais, místicas, que nós pretendemos atravessar para alcançar a presença divina, são assemelhados a vales, são assemelhados a pontos mais baixos que tem que atravessar. Todos conhecemos a Epístola de Visitação de Abdu'l-Bahá. Ele deseja ser como pó. Ele fala isso. E o santuário que está sendo construído para Abdu'l-Bahá é uma coisa ímpar, porque ao mesmo tempo reflete esse desejo dele, sem deixar de mostrar a grandeza dele. É um encontro de dois impossíveis, é um encontro de duas coisas que, no pensamento materialista, não duas coisas que são contrárias, mas no mundo espiritual, essa humildade e essa grandeza e essa majestade se combinam, sim. E não é também além da questão de vale, também é muito usado a questão de correntes e gaiolas. Então, quando nós pensamos em alguém, qualquer um de nós, quando nós pensamos nas mazelas do ego, digamos, de orgulho, de sempre querer ser melhor que o outro, de sempre ter razão, de sempre ganhar todo o conforto, todo o benefício, toda a atenção, enfim, essa questão de estar ligado ao eu interno. O que isso faz com o ser humano? Na verdade, todos esses quereres e desejos da natureza inferior do ser humano amarram e acorrentam o ser humano a um mundo inferior, a uma natureza inferior e um mundo inferior com suas regras e limitações. Imaginemos como será a vida passar sob o peso de tantas correntes. Por que esses são correntes? Por que nós usamos a questão de corrente com seus pesos? E não é um corrente, são correntes com seus pesos e com sua limitação, porque corrente amarra a alguma coisa, tira a liberdade, tira a possibilidade de movimento. Se deixar movimento, lentifica bastante. Bom, vamos falar de exemplos práticos, específicos. Digamos que alguém é uma pessoa muito cheia de inveja, por exemplo. Tá? Então, uma pessoa desse, a felicidade ou não dessa pessoa, estar contente ou não naquele dia, naquele momento, depende de todos os outros. Se passar e vir alguém que é
fisicamente mais atraente, ou é mais atlético, ou tem roupas mais caras e mais bonitas que ele, que ela, vai incomodar. É um corrente, está ligado. É um corrente que liga essa pessoa ao, ao mundo material e tira a calma, tira a tranquilidade. Nós vamos chegar à questão de saúde, de maneira muito prática. Se souber que fulano conseguiu uma promoção, agora é chefe de departamento, e ele ou ela não. Então, sem nada ter mudado dentro dessa pessoa, já está sofrendo, porque um dos correntes puxou ele, puxou para lá. Agora eu vi fulano que falou melhor que ele, que corrigiu um erro que fez, então outro corrente puxa. Então, isso pode criar um estado de intranquilidade constante, por vários motivos. Um dos motivos é que o contentamento e a paz e a tranquilidade condicionado, vira condicional a algo ou a coisas que pouco se controla. A pessoa não se controla. Então, se vê puxar para lá, puxar para cá, acorrentado, lentificado. Então, tudo isso tira a paz que o que o ser humano é destinado para ter. Para paz, para tranquilidade. Então, na medida, claro que não é tudo nada. Nós podemos imaginar alguém que está sob muitos correntes, né? Mas tudo é relativo. Nós podemos imaginar, na medida que alguém se libera desses correntes, como é que sua vida fica mais leve, como que carrega menos peso, como que pode usar mais suas energias, sua energia limitada como ser humano, para melhorar a si mesmo. Pode olhar para si e começar a fazer o que foi criado para fazer, a se aperfeiçoar, a se desenvolver e a servir os outros e a se proteger contra todos os fatores maléficos espirituais. Então, essa questão da humildade ou a falta dela, potencialmente tem profundos efeitos na saúde emocional. Uma coisa que ficou evidente nos últimos anos em termos da saúde cardiovascular, risco de doença cardíaca, é que algumas emoções, principalmente a raiva é um fator independente muito forte para a doença cardiovascular. Então, e não é pouco, não é que, por exemplo, o colesterol é 10 vezes mais importante que essa sensação de raiva, de alguém que passa o dia e a noite com raiva. Essas emoções que vêm da falta de desprendimento ao mundo material, geralmente vêm de coisas que nós não controlamos. Esses têm efeito profundo na nossa saúde. Mas tem outros também. Vou dar outro exemplo. A questão de ego, de ter que sempre ter razão, ter que sempre estar melhor que o outro. Isso requer que o ser humano constantemente mostre. Não é só estar melhor que os outros. Uma das coisas que o ego manda no ser humano, que é preso por ele, é de manter, de constantemente alimentá-lo. Isso também requer
e suga muito da energia da pessoa. Energia que poderia ser usada, mais uma vez, para se aperfeiçoar, para cuidar, para educar os filhos, para servir aos outros, para ter uma noite tranquila de sono e por aí vai. Quantas pessoas que trabalham muito, se cansam muito, simplesmente para ter uma posse material que não seja menos que o outro. Simples, não é por necessidade, é que o que eu preciso ter é algo que seja melhor que o outro. Horas e horas trabalhadas para pagar algo assim. E os exemplos são muitos. A questão de correntes, de gaiolas, das limitações do mundo material é muito usado nas obras místicas, Baha'is e outros. Então, nós sabemos que, por exemplo, nas palavras ocultas, daqui a pouco nós vamos ler, tem uma citação de Baha'u'lláh, onde ele fala assim, da Palavras Ocultas Persa, número 38, para quem sabe a referência: ó filho de espírito, rompe tua gaiola, e assim como a fênix do amor alça voo para o firmamento da santidade. Renuncia a ti mesmo e prenhe do espírito da misericórdia, habita no reino da santidade celestial. Então, Baha'u'lláh, no início, primeiro fala: rompe tua gaiola, alça voo, e em seguida fala: renuncia a ti mesmo. Então, essa questão da renúncia do eu, renúncia à nossa natureza humana inferior, está intimamente ligado à liberdade, a romper a gaiola. E é algo que é difícil descrever. Eu acho que é um estado que tem que ser alcançado, e como Baha'u'lláh diz no final de Sete Vales, isso pode demorar, nas minhas palavras simples, pode demorar muito, pode demorar um pouquinho, ou pode acontecer num piscar de olhos. Essa condição é muito perto de nós, está ao alcance de todos nós. Mas alcançá-lo, cada um alcança na medida do seu esforço e sua iniciativa. A última dos sete vales é o vale de pobreza e inexistência absoluta. Essa é uma palavra que no original, que Baha'u'lláh diz, é uma palavra curiosa, porque não sei se existe em outra língua, fora do árabe. Então, a inexistência, a pobreza absoluta, tudo isso se resume a duas sílabas, fana. Duas sílabas, fana, descrevem esse estado tão difícil de descrever. Por um lado, fana, em árabe, e é uma palavra tão elevada que, por exemplo, em persa, também não tem, que eu saiba. Persa, quando quer dizer fana, diz fana, usa o que os árabes usam. Porque é uma palavra muito especial, muito rica, muito carregada. Fana, ao mesmo tempo, abraça a inexistência, abraça o ato de perecer, dizer, pode ser usado para quando alguém perece, literalmente. Mas, no sentido místico espiritual,
Fanon e a inexistência, a evanescência cada vez maior do aspecto humano, da natureza e características humanas, mundanas, materiais de cada ser humano. E na medida que o ser humano, na medida que ela se livra desses correntes de características humanas, ela vai se aproximar mais ao mundo espiritual, à presença divina e à sua influência. Eu acho que a questão de Fanon é algo que, assim, em si, é difícil de abordar, requer livros e livros para começarmos a entender qual é a realidade de Fanon. Mas, com certeza, a humildade e a modéstia são uma das portas principais para alcançar esse estado. Então, esse estado é a sétima vale, a vale mais, digamos, mais avançado, de maior proximidade à realidade divina, e quando o ser humano, quando o buscador, deixa de lado totalmente seus próprios aspectos humanos. Só uma palavra de conclusão. Então, quando nós falamos da humildade, e eu achei, digamos, movido de usar a palavra vacina, é porque, além da proteção de saúde, eu acho que protege mesmo a questão da saúde emocional. Nós usamos só alguns poucos exemplos simples, simplórios. Questão de inveja. Agora, vai muito além do que eu consigo dizer, especialmente num tempo limitado. A humildade protege contra uma variedade infinita de perigos espirituais. Outro exemplo é a erudição. Por que a erudição é um perigo? Porque a erudição é uma grande tentação para o orgulho. E o conhecimento sem a humildade é perigoso. É talvez uma das coisas mais perigosas. Então, uma vacina, além da questão da saúde física e emocional, é prominentemente uma proteção espiritual. Vacina, uma proteção espiritual. Muito obrigado. Eu espero ter conseguido falar de maneira minimamente coerente sobre um assunto que eu acho muito difícil, muito abstrato de descrever e de abordar. Obrigado pela sua paciência. Muito bom, querido. Alguns caminhos aí para a gente buscar essa vacina, né? Acho que é maravilhoso. Alguém gostaria de contribuir ou fazer alguma pergunta? Dariushi, só uma perguntinha. Pois não. Se diz logo no início que a vacina é uma forma segura para a gente combater aquilo que possa vir a acontecer, né? Mas eu me lembro muito bem que, quando eu trabalhava na favela, recebi uma vacina e peguei hepatite. Eu me perguntei, por que razão a vacina, em vez de me proteger, me fez ficar de cama? Eu acho que, primeiro, falar que a vacina é uma forma segura tem que ter ressalvas, porque as vacinas têm seus efeitos colaterais. Mais que uma vacina em desenvolvimento agora, para a Covid, por exemplo,
foi parado por ocorrência de efeitos colaterais graves, que possivelmente poderiam ter sido devido à vacina. Num dos casos, a vacina causou paralisia de um certo nível do corpo para baixo, uma das pessoas que recebeu, uma pessoa saudável. Na matemática coletiva, se vê que se acontecer 2, 3 incidências de efeito colateral em uma população de 100 mil, então o saldo é positivo. Mas eu vou responder a sua pergunta. Então não é só, sim, não é totalmente seguro, não é 100% segurança e 100% proteção. O que a vacina faz, falando de maneira muito geral, introduz algo no corpo para provocar uma reação. Antigamente tinha vírus vivo, usava vírus vivo, mas enfraquecido. Isso não se faz mais, porque pelos riscos óbvios, que pode causar doença mesmo, pode causar a doença que propõe prevenir. Mas mesmo usando vírus inativado ou segmentos da bactéria que queremos prevenir, isso ainda pode provocar uma reação da parte do corpo. Aliás, o propósito, o objetivo é de provocar o sistema de defesa do corpo, o sistema imunológico, provocar uma reação que não seja uma reação acentuada, intensa, mas que deixe a memória daquela defesa no corpo. Então, já que provoca uma reação imunológica, acontece sim de dar febre, de dar dores nas juntas, dores passageiras, e raramente dar efeitos mais graves. Não sei se isso respondeu, se isso esclareceu o que você queria, o que você mencionou. É porque eu tenho muito receio de vacina hoje em dia. Porque eu acho que ou ela melhora ou ela dá alguma consequência. Então, eu fico me perguntando até que ponto todas as vacinas são confiáveis nesse sentido de curar aquilo que está necessitando. Isso depende muito da situação de cada um. Vou dar um exemplo. Não é qualquer um que deve tomar uma vacina. Existem vacinas para cólera, para ebola, por exemplo. Uhum. Eu não tomaria, onde estou, no momento que estou, não tomaria uma vacina para ebola, tomaria uma vacina para tifoide, para cólera, não tomaria vacina do tétano mais frequentemente que o necessário, porque tem seus próprios riscos. Agora, tem que olhar também a evidência, né? Se estudo após estudo mostrou que tantas pessoas são protegidas, digamos, 1.000 pessoas são protegidas e 15 têm efeito grave. Colateral. Sim, então a matemática é certa, correta. Muito do que dizem das vacinas, assim, uma das dificuldades maiores nessa época, na época da pandemia, e numa época em que as relações humanas na política, em outros campos, estão deteriorando rapidamente. Uma das maiores vítimas tem sido a verdade. As pessoas, sem pensar duas vezes, inventam, literalmente inventam, ou introduzem uma interpretação enviesada das coisas. Vou dar um exemplo. Se você quer ver se um medicamento, uma vacina, funciona ou não para uma doença,
ou para a Covid, para algo que está causando pânico. Você pode olhar um estudo e dizer, olha, esse estudo eu vi que a hidroxicloroquina funcionou, o estudo está aqui. Agora, se você olhar 30, 40 estudos, você vai ver que não. Foi esse estudo contra 38. Então, a interpretação da evidência quer um senso, quer equidade, requer deixar de lado as empresas e as pessoas, os influenciadores, os empresários, têm que olhar de maneira honesta, de maneira equilibrada a evidência. E a evidência, quando não é manipulado, quando repetidamente mostra a mesma coisa, geralmente é certa. Eu acho que a chave, para concluir, eu acho que a chave é moderação e sabedoria. Nem muito para lá, nem muito para cá. Usando o exemplo, prudência, né? Eu sei que você está pensando também na vacina Covid. Tem gente que, olha, eu não vou tomar. E tem gente que eu vou tomar assim que sair, se tiver que ficar na fila a noite inteira. Então, eu acho bom esperar, ver o que acontece. Não ser o primeiro, não ser o último. E os fatos, aos poucos, vão se cristalizarem. O caminho vai ficar... vai ficar claro no próximo futuro, nesse sentido. Agradeço, querido. Obrigada. Espero ter ajudado. Alguém gostaria mais de fazer algum comentário ou pergunta? Acho que a imagem das correntes fala forte, né? A gente não percebe, porque elas são invisíveis, né? E se acorrenta aqui nos desejos, nas paixões desse mundo material. E o quanto é importante essa vacina da espiritualidade, né? A gente tá se libertar, né? É tão interessante isso. Me fez lembrar quando o Irad trouxe esse conceito de que seguir as leis espirituais era uma forma de libertação. Às vezes as pessoas têm uma ideia equivocada, né, de que você tem que ter seguindo ali leis. Não, eu quero ser livre para fazer o que eu quiser. Só que esse eu quiser, ele é muito complicado. Então, se a gente segue essas leis espirituais, a gente se liberta de tantas coisas, de tantas doenças, né? Doenças desse mundo material. Então, essa visão das correntes fala forte. Sim, é muito peso. E eu acho que cada ser humano carrega, de algum modo, em certo grau. E eu imagino, não sei, que eu só saberia, como ser humano mortal que eu sou saberia esse peso depois de poder me liberar. Muitas vezes não, como você muito bem falou, são invisíveis. E o peso só se sente na sua falta. Nossa, eu estava carregando tudo isso e agora estou melhor. É isso. Muito bom. Queridos amigos, então, uma boa noite para todos. Agradecemos de coração, querido amigo Dariush, e até a nossa próxima quinta-feira. E vamos nos trabalhando, né? Nos vacinando. Gratidão. Beijo. Obrigada, viu? Gratidão, Dariush. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada.